eu dou, né, a gente inicia o encontro de hoje. Dou as boas-vindas a todos vocês que estão aí perseverando nos nossos encontros. Tem gente aqui que conseguiu repetir os 3 dias, né? Com o padre, depois com o doutor e agora com a psicóloga. E antes da gente dar continuidade às apresentações, queria agradecer a presença de todos vocês, também a presença de toda a equipe da Peregrinos que está aqui com a gente, todos que, né, que querem dar o seu tchauzinho aí, para não esquecer de ninguém, tá todo mundo por aí. E depois, não sei se o Altair está por aí, ou ele caiu, não sei se caiu. Maiara, você viu? Acho que ele caiu. Teve alguém que caiu. Ele acabou de voltar, Murilo, ele tinha caído, agora voltou. Ah, ok. Né, esperar ele voltar, porque antes a gente deu passar a palavra aí para a nossa psicóloga, para a Maiara, para Maria Cláudia, que é a nossa convidada de hoje, né, para ela falar amplamente aí sobre o assunto com a gente. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Eu vou passar a palavra para o Altair. Altair, tudo certo com o seu áudio? Pode falar aí o que você preparou, fique à vontade. O seu microfone está desligado, agora está tudo ok? Pode falar, depois, se você terminando, a gente já dá início aí ao nosso encontro de hoje. Sejam todos bem-vindos. Então, boa noite, boas-vindas a todos e a todas. Muito obrigado por vocês estarem com a gente, com a Peregrinos e Edquira, nesta noite, né, o nosso terceiro encontro, Futuro com Qualidade de Vida. E hoje, em modo especial, com a nossa colega aí, profissão, né, a Maria Cláudia Ribeiro, que vai falar um pouquinho como é que a psicologia vê e tudo isso, né, como que nós podemos sermos melhores, né, vivermos melhores e também aceitarmos as oportunidades de buscarmos ser a cada dia melhores. Então, nosso objetivo com esse encontro, com esses momentos que nós criamos, né, que ainda tem mais um encontro, de dar para vocês, né, de nós juntos debatermos, conversarmos, nos encontrarmos, procurando a melhor forma de nós vivermos bem, porque a vida, né, nós recebemos a vida e na vida nós recebemos a oportunidade de vivê-la bem, e nada melhor do que buscarmos formas e modos de vivermos melhor. Então, também aceitar a vida como uma oportunidade de viver bem, isso também é muito bom. E isso nos lança para frente e nos faz esperançosos também, porque nós precisamos também ter esperança. E ter esperança significa acreditar. E em acreditando, nós vamos olhar sempre para frente. Então, que esse encontro de hoje nos traga para nós, né, a grandeza de tudo aquilo que nós somos. E dessa grande descoberta, a certeza de que nós devemos continuar. Existe um monte de coisas, mas tudo isso são coisas que existem. Algumas nós podemos nos envolver por elas, nos deixar levar por elas, mas nós também podemos nos descobrir na grandeza daquilo que nós somos, que fomos criados e que podemos olhar para frente. Então, muito obrigado pela oportunidade de hoje estarmos juntos. Maria Cláudia Ribeiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e por estar, e também por acreditar nesse trabalho que nós estamos fazendo. Obrigada a vocês, obrigada ao Murilo, meu futuro afilhado, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Meu nome é Maria Cláudia, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e saúde mental. É bem grande, mas é a TCC e a saúde mental que engloba todos os transtornos, né? Então, ansiedade, depressão, tudo que vocês possam imaginar. E eu achei muito legal a iniciativa, fiquei muito feliz, porque realmente é uma coisa que a gente precisa conversar quando a gente se encontra no momento que tudo virou dos avessos, né? É uma coisa que é muito importante da gente pensar, é que a gente nunca teve certeza de nada na vida. Assim, sempre, acho que meu pai brinca aquelas piadinhas de gente velha, assim, né? Que só tem certeza da morte e do imposto de renda.
Mas aí, quando vem a pandemia, aí que a gente se dá conta, né? Que realmente a gente nunca teve certeza de nada na nossa vida, porque não imaginaríamos que estaríamos vivendo um momento de reclusão obrigatória, né? E voltando um pouco no nosso histórico como sociedade, enquanto pessoas que convivem juntos, nós passamos outros momentos de pandemia, coisas que a gente estudou ali na escola, né? Então, a peste negra foi uma delas. Mas a gente esquece. Então, são coisas que a gente vivencia. Acho que a mais recente foi até a questão do HIV. Quando o HIV surgiu, todo mundo tinha muito medo, as pessoas tinham muito medo. E hoje a gente convive com isso na maior naturalidade, porque a gente pôde entender o que era, né, todos esses vírus. A pandemia do coronavírus, da Covid, né, é mais uma questão da gente entender o que está acontecendo. No começo, tinha muita incerteza sobre como lidar, como que era o contágio. Acho que teve o médico, né? Ele conseguiu explicar tudo direitinho para vocês. Já é uma coisa que a gente domina, no sentido de sabemos como combater, mas não é algo que a gente pode controlar. Então, novamente, a gente se depara com a incerteza da vida. Algo que vem e que a gente não estava esperando e que traz essa questão de que nada na nossa vida a gente tem certeza. Então, quando a gente pensa nisso, a primeira sensação que dispara em nós é a ansiedade. A ansiedade, ela faz parte do nosso desenvolvimento. Uma coisa que é curiosa é que todos os animais, não só os seres humanos, apresentam sinais de ansiedade. Então, a gente conseguiu provar que ela é um sentimento necessário para a sobrevivência. O problema é quando ela se torna muito exacerbada. Então, quando a gente fica, né, com esse excesso de futuro, de querer saber o que vai acontecer, como é que vai ser daqui a um tempo, como é que a gente vai viver pós-pandemia, e a gente esquece do que está acontecendo agora, o nosso sistema ali límbico vai sempre acionando a nossa ansiedade, e o tempo todo a gente vai ficando com muito medo, com muito receio. Até curioso, ontem acompanhei uma amiga minha num exame de oftalmologista e tinha uma senhorinha lá esperando para ser atendida e quem estava com medo do Covid era o filho dela. Então, ele chegou justo na hora que ela tinha trocado a máscara. Aí ele falou, não é para trocar a máscara, é para ficar com essa, que é mais segura e não sei o quê. E aí, já começou ela reclamando, né? Eu cuidei de você, eu sei cuidar de mim. E é basicamente isso, né? É uma coisa que vai pegar a gente sem a gente perceber. Então, ao invés de se focar nesse futuro incerto, a gente precisa muito viver o que a gente está vivendo agora, né? Presenciar as experiências que nós estamos tendo agora. E encontrar o equilíbrio, óbvio. A ansiedade, quando ela é equilibrada, ela vai nos dar um impulso de vida, vai ajudar a gente a entender tudo que está acontecendo e como é que a gente vai lidar com essas questões. Então, se a gente precisa correr de uma situação de perigo, se a gente precisa se movimentar para trabalhar, se a gente precisa se movimentar para organizar a nossa casa, se a gente tem que conhecer pessoas novas, a todo momento é a ansiedade que vai trazer isso para a gente. O problema é quando ela passa desse limite. Eu estou falando tranquilo? Tá tranquilo? Vocês estão ouvindo bem? Sim? Então tá bom. E aí, nesse ponto, o que pega é a gente entender qual é o nosso equilíbrio para conseguir viver um futuro que venha com qualidade, porque o futuro a gente faz hoje. E a questão da saúde mental está sendo muito discutida, né? Principalmente agora. Eu acho que até pouco tempo atrás as pessoas não entendiam o quanto era importante a gente dar atenção para essa saúde mental. Entender como é que a nossa ansiedade funciona, entender como é que a gente consegue controlar as nossas ações, controlar os nossos pensamentos e comportamentos. E a gente vai encontrar isso na psicologia. Então, por isso que eu estou aqui hoje, para poder mostrar para vocês que é possível controlar, mesmo a gente não tendo certeza de nada. A questão que pega, e eu acho muito interessante, eu até estava conversando com o Murilo e com a Mayara antes da gente começar, um livro que eu gosto muito, que se chama Poliana. E assim, os meninos não conheciam, não sei se vocês conhecem. Poliana é um livro muito antigo, de uma escritora inglesa, chamada Eleanor Potter. Ela escreveu a história da Poliana, que era uma menina órfã.
ela ficou órfã dos pais e precisou ir morar com a tia, que não tinha nada a ver com ela e com a criação que os pais tinham dado para ela. Era uma tia muito ranzinza, uma tia muito brava, nada podia, tudo era errado. Enquanto ela, os pais ensinaram a jogar o jogo do contente, em que ela precisava se focar nas coisas alegres. E aí, às vezes, era coisa muito simples, muito boba. Então, a tia colocou ela num quartinho que era escuro, que não tinha nada, mas ela estava feliz porque tinha uma janela no quarto dela, então ela ia poder acordar com o sol. E ela vai jogando esse jogo de buscar coisas boas na rotina dela e vai contagiando essa tia, né, que era super ranzinza. E na terapia a gente fala isso. Então, quando a gente pensa em terapia cognitivo-comportamental, o nome da autora de Poliana, Eleanor Porter. Quando a gente fala da terapia cognitivo-comportamental, a gente está falando do cognitivo, que são os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo aquilo que a gente acredita, as nossas crenças, a nossa história de vida, tudo aquilo que a gente vive dentro da nossa consciência é a parte cognitiva. E o comportamental é como a gente se coloca no mundo. Então, a terapia é cognitivo-comportamental, porque a gente acredita que a nossa cognição, os nossos pensamentos, as nossas experiências de vida, as nossas crenças, elas vão determinar como é que a gente vai se comportar no mundo. Então, quando a gente olha para o nosso histórico de vida e a gente percebe que, de alguma forma, de alguma maneira, a gente foi marcado por questões não tão positivas, mas também não tão ruins, quando a gente vive o hoje, a gente vai interpretar a nossa situação de acordo com aquilo que a gente viveu. Então, a terapia cognitivo-comportamental acredita que os pensamentos são a chave para a gente compreender como é que a gente precisa se colocar no mundo. O problema que pega, a questão que pega, é que às vezes as nossas experiências não foram tão legais assim. E a gente vai criando alguns tipos de hábitos que não são tão saudáveis. Quando a gente para pensar, então, numa pessoa que é extremamente pessimista, que ela só consegue ver que as coisas vão dar errado, ela não consegue enxergar o que está acontecendo de bom, sempre vai ser tudo ruim. E aí você para pensar que não tem lógica pensar dessa maneira, né? Mas para aquela pessoa é aquilo que ela acredita. Quando você pega uma pessoa que ela tem certeza absoluta que tudo que está acontecendo ao redor dela é culpa dela. Então, tudo de ruim é culpa dela. Eu que fiz isso tudo acontecer. Também é uma forma que não faz muito sentido. Quando você olha o histórico de vida dela, você percebe que ela teve uma experiência de vida que não foi tão legal. Isso determina a gente? Com certeza que não. A primeira coisa que a gente precisa fazer é se dar conta de que a gente comete essas questões, né? Esses erros de interpretação do mundo. Então, prestando atenção nos nossos pensamentos, a gente vai conseguir se comportar de maneira diferente e, às vezes, até mudar a nossa forma de pensar. Uma outra maneira da gente mudar a nossa forma de pensar é quando acontece algo que a gente não pode imaginar, por exemplo, uma pandemia. Então, a gente está aqui, né, num grupo de peregrinos, né? O pessoal aí que gosta de viajar, gosta de bater perna. E, de repente, acontece alguma coisa no mundo inteiro que vocês não podem mais fazer as viagens de vocês. Como é que a gente vai lidar com isso, né? O que a gente vai fazer da nossa vida? Então, tem inúmeras formas da gente olhar esse evento, essa situação, né? Tudo que está acontecendo nesse momento. A gente pode ser essa pessoa pessimista, a gente pode ser essa pessoa que se culpa muito, mas a gente pode ser a pequena Poliana também, que é a gente olhar e tentar encontrar no nosso dia a dia coisas que nos trazem alegria. Então, sabe aquelas coisinhas que você faz e às vezes você nem se dá conta de que você está fazendo, mas é algo que te faz tão bem e você só percebe quando você não pode fazer isso mais? É exatamente isso que a gente precisa se focar, nessas questões que vão trazer essas pequenas alegrias. Todo mundo que está aqui hoje, não sei, vou perguntar, vocês estão ficando isolados na pandemia ou vocês têm alguma companhia? Mais ou menos? Sim? O pessoal é tímido? Às vezes, só com os familiares, muito bem.
às vezes a gente nem aproveitava isso, né? Nem queria saber da nossa família, não queria saber dos nossos vizinhos, não queria saber das pessoas que conseguem conviver com a gente. Mas na pandemia a gente percebeu que não ia poder mais ficar vendo o pessoal da igreja, não ia poder mais ficar saindo, batendo perna, viajando. E aí a gente se volta primeiro para dentro de si e depois para as pessoas que são mais próximas da gente. O quão bom é isso, né? Da gente poder ter esse movimento de retornar às nossas origens, retornar às nossas famílias, retornar às nossas amizades mais próximas. Isso é uma maneira da gente encarar a vida. Um outro ponto que pegou muito na pandemia e as pessoas começaram a perceber é que não dá para ficar em casa parado. Então, muita gente voltou a se exercitar, muita gente voltou a comer mais saudável, muita gente começou a fazer pequenos exercícios para a mente mesmo, né? E poder trabalhar isso de uma forma que seja saudável e não deixar o sedentarismo nos pegar no geral, assim, né? São coisas muito importantes e que a gente consegue olhar e pensar, poxa, se eu tivesse no meu ritmo de vida frenético, eu não estaria vivendo isso agora, né? Então, quando a gente fala de diminuir a ansiedade, né, para focar num futuro com qualidade e prestar atenção no que está acontecendo agora, é a gente conseguir usar da nossa imaginação para criar coisas que vão nos fortalecer para o futuro. A geração de hoje não sabe o que é isso. Eu ainda posso falar porque eu não sou tão novinha. Então, quando eu era criança, a gente tinha que inventar, né? Não tinha, assim, né? Eu não tinha computador. Eu ter computador, eu acho que eu tinha 13, 14 anos de idade, né? Enquanto as crianças hoje não. É tudo ali na mão. É tablet, é celular, é tudo que vocês possam imaginar aí, que nem a gente sabe mexer, mas eles dão um banho na gente, né? E aí, quando vem a pandemia, se a gente fica muito centrado nas notícias, se a gente fica muito centrado no que está acontecendo, da gente perder algumas pessoas, se a gente fica muito centrado em tudo que está acontecendo, acabou, né? Não tem como a gente pensar no futuro com qualidade, com tudo que a gente vivencia, daquilo que é mostrado para a gente. Então, a gente aprendeu isso, que é importante filtrar. Não é só notícia ruim que aparece, né? Mas é aquilo que dá view, é aquilo que as pessoas procuram. Mas não, se vocês conseguirem filtrar, vocês vão ver que tem muita iniciativa bacana acontecendo. Então, as pessoas começaram a se virar de maneiras que eram antes nem pensado, né? Assim, de ajudar o próximo, de entender o que está acontecendo, de buscar auxílio. Então, são coisas que a gente precisa filtrar. Não tem como a gente ficar recebendo só notícia ruim. Se a gente faz isso, é uma coisa que é batata para a gente ficar com medo e com ansiedade novamente. E aí a gente vai se fechar cada vez mais. A questão da terapia, a questão da psicologia, e o que eu gostaria de passar para vocês hoje é vocês entenderem que vocês podem escolher o que vocês vão consumir. Vocês podem escolher como é que vocês vão se comportar diante da vida. Vocês podem escolher como é que vocês vão resolver pensar, acreditar e refletir sobre uma coisa que está acontecendo. Porque muitas vezes nós vamos ser influenciados pela nossa experiência de vida, e essa experiência de vida também está sendo formada agora. Então, a gente está vivendo um momento no qual a gente tem que filtrar essas informações para entender como é que a gente vai evoluir de uma maneira saudável. Pode concluir, depois eu pergunto. E o ponto que fica é esse: enquanto a gente está vivenciando, enquanto a gente está experienciando, né, essas questões do que está acontecendo agora, é uma maneira da gente olhar para essas informações e entender que vai passar. Então, até pouco tempo atrás, a gente tinha uma pandemia, a pandemia do vírus do HIV. E hoje a gente controla isso de uma maneira que o vírus fica indetectável no organismo de quem tem. O Covid vai ser a mesma coisa. Já tem infinitas vacinas, né? Eu lembro que no começo do ano a gente não sabia nem se ia ter vacina. E agora já tem muitas vacinas. E a gente está conseguindo receber as vacinas cada vez mais. Daqui a pouco a gente vai ter como tratar o Covid, né? Vai ser ali, você vai ser internado e vai ter uma medicação para você ali naquele momento específico para Covid. O que a gente não pode é parar no tempo. Parar nessa questão do que está acontecendo,
parar nesses pontos que pegam e que deixam a gente muito chateado, porque tem muita coisa acontecendo que a gente não pode controlar, e se focar naquilo que a gente pode controlar, que é o dia a dia que a gente vive com a nossa família, que a gente vive com os nossos amigos e que a gente vive com nós mesmos, né? Então, assim, o quão bom é essa experiência da gente poder olhar para dentro da gente e ver o que precisa de melhorar, porque agora nós estamos sozinhos, então não dá para ignorar. É a nossa convivência de nós conosco. E como é que fica isso? Quanto tempo você parou para se perguntar o que você gostaria de fazer? E não acontece, né? Então, são coisas para a gente refletir e que são muito importantes da gente levar para construir um futuro com qualidade. Ô, Maria, comentando um pouco sobre o que você conversou, eu acho interessante essa parte de tudo isso que vem acontecendo e que, claro, a gente nunca vai conseguir sair, vamos dizer, indiferente, né? Sempre as coisas que acontecem ao nosso redor, seja as notícias da pandemia, ou um fato, alguma tragédia dentro da minha família, a perda de alguém, coisas negativas que vão chegando na minha vida, né? Se eu for indiferente a isso, é sinal que eu sou uma pedra, né? Então, só que aqui a gente sabe que nós não somos pedras, né? Nós temos um coração, nós temos uma história e a gente vai, vamos dizer, reagir a essas coisas, né? Então, acho interessante a gente sempre parar para pensar nisso, né? Eu vou ter as minhas reações. Essas reações, elas podem ser tanto negativas como negativas, né? Positivas como negativas, como a gente conversou. Daí eu pergunto assim para você, né? Porque talvez essa parte das reações seja muito novo, né? Um assunto às vezes que a gente ouve, sei lá, desde que entrou na pandemia que a gente começou a dar atenção para isso, ou antes a gente não falava assim, eu tenho que lidar com isso, mas agora eu tenho, né? Então não é mais uma opção. Daí o que eu pergunto para você trazer um pouco de luz, um pouco do seu comentário, né? Quando eu consumo muitas notícias ruins, quando coisas ruins acontecem na minha vida, e aquilo fica remoendo diante de mim, e eu percebo que é um sentimento, vamos dizer, que ele dura muito tempo, né? Vamos dizer assim, faz muito tempo que eu estou lidando com a perda de alguém, ou com esse fato das notícias da pandemia, e eu não consigo dar um start de entender que a minha vida precisa ter um movimento diferente. Qual você acha que precisa ser uma primeira análise, ou um primeiro movimento, uma primeira coisa a ser feita, assim, né, pessoalmente, para a gente poder, né, vamos dizer, colocar a nossa vida em movimento de uma maneira mais positiva, né, diante disso tudo? Isso é um questionamento muito importante, Mu, porque o que pega, né? Há muito tempo atrás, o filósofo Nietzsche já falava sobre isso, de que a gente poderia perder tudo na vida. A única coisa que eles não conseguiriam tirar de nós é a nossa maneira de escolher como se comportar no mundo. Essa reflexão dele ficou muito famosa pelo psicólogo psiquiatra Viktor Frankl, que foi um psiquiatra judeu que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz. E lá, né, ele fez uma linha da terapia, né, assim como a terapia cognitivo-comportamental, existem outras linhas que, inúmeras aí, tá, gente? Mas a do Viktor é a logoterapia. Logo vem de vida. Então, é a terapia focada na vida. Enquanto ele estava lá, no campo de concentração, sofrendo tudo aquilo que a gente já sabe, ele percebeu que as pessoas que tinham um sentido da vida para viver, elas sobreviviam. Quando as pessoas perdiam o sentido na vida dela, elas deixavam, sabe? O corpo ia, enfim, a gente sabe como é que era. Qual que é o ponto principal? Às vezes a gente precisa se perguntar qual é o nosso sentido da vida. Mas às vezes a gente está tão mal que a gente não consegue nem perceber qual é o nosso sentido da vida. Então a gente tem que ficar atento para duas coisas. Eu sou essa pessoa que consegue ver o sentido na minha vida, ou eu sou essa pessoa que não consegue ver o sentido na nossa vida? Se você é essa primeira pessoa, você vai ajudar a segunda pessoa. Então, às vezes, a gente precisa justamente ter um olhar para o outro para entender que às vezes ele não está fazendo aquilo de propósito, ele simplesmente não consegue enxergar qual é o sentido dele para viver. E o Viktor, ele falava exatamente isso. Quando ele tratava ali dos pacientes dele, ele perguntava por que essa pessoa não se matava? Por que você está vivo ainda? E a partir dessa pergunta surgia o sentido da vida das pessoas. Sim,
quando a gente recebe muita informação negativa, a gente vai ficar automaticamente uma pessoa muito para baixo, uma pessoa assim, muito. Que é aquilo, né? A pessoa que é muito pessimista, a pessoa que é muito catastrófica, a pessoa que acha que tudo é culpa dela. Então, a gente tem que filtrar justamente para a gente viver a experiência da pandemia de uma maneira positiva. E a gente começa a viver essa experiência da vida, da pandemia, de uma maneira positiva, quando a gente percebe que uma coisa não está certa. Então, o fato de vocês estarem aqui hoje, né? Isso já é um pontapé para vocês começarem a entender o que na vida de vocês não está fazendo sentido, está fazendo mal. Porque a gente sabe o que é que faz mal para a gente. Mas, às vezes, a gente está tão acostumado com isso que faz mal, que o medo é trocar e ser uma coisa pior. Mas a gente não tem que ter esse medo de trocar o estilo de vida e vir uma coisa pior. A gente tem que se preparar que vai vir uma coisa melhor. Então, enquanto eu estiver aqui, enquanto eu estiver vivendo, enquanto eu estiver tentando, a vida também pode me surpreender de maneira positiva. Desde que eu não deixe de pensar dessa forma. Eu não deixe de entender que é possível ter uma vida que seja mais saudável. Se você percebe que tem alguém do seu convívio que não consegue pensar dessa maneira, ou que tem alguém perto de você que está passando isso para você, você não está conseguindo enxergar de uma forma diferente também, é o momento que você precisa de ajuda. E uma coisa que é muito importante da gente pensar, né, da gente entender. Quando a gente vai envelhecendo, automaticamente, alguns tipos de substância, alguns tipos de neurotransmissor, alguns tipos de vamos chamar assim de mensageiros do cérebro, né? Mensageiros do cérebro. A gente para de produzir isso. Isso é uma coisa natural. Então, por exemplo, quando a gente pratica um exercício físico, a gente produz dopamina no nosso organismo. O que é a dopamina, né? É a questão da alegria, é a questão da disposição. Quando você faz uma coisa que você gosta, alguma coisa que te dá prazer, você libera serotonina. Serotonina, durante muito tempo, foi chamado de hormônio da felicidade, que é exatamente isso, você fica bem com a sua realização. Então, são pequenas coisas que a gente precisa acrescentar no nosso dia, que a gente sabe que faz bem pra gente, mas a gente não entende por quê. E, na verdade, é porque é tudo que está mexendo aqui na nossa cabecinha. São substâncias químicas que a gente não tem conhecimento, né? A gente vai ter conhecimento só se a gente for estudar para isso. E, às vezes, a gente não entende muito bem como é que funciona. A partir do momento que você não consegue mais fazer isso de forma natural, então, a partir do momento que a gente vai envelhecendo, ou acontece coisas na nossa vida que nos marcam de uma maneira que a gente não consegue mais produzir isso, aí é quando a gente precisa de uma ajuda mais profissional, é quando a gente vai ao médico, por exemplo. E aí a gente vai fazer toda essa reposição, tanto de maneira medicamentosa, quanto com a mudança de estilo de vida. Então, o pessoal que é consumidor da Peregrinos, né? Sempre que vocês viajavam, é aquele, nossa, eu tô muito feliz, né? É ali, serotonina, dopamina, um monte de coisa em vocês, e vocês nem sabem. Parou de viajar na pandemia, não tô me sentindo mais tão feliz assim, né? A gente vai ter que achar outras coisas para fazer, inclusive conviver aqui dessa forma virtual, que foi outra coisa que ficou muito em alta agora na pandemia, né? Maria, achei legal essa parte dos mensageiros e de todas essas substâncias que elas precisam, vamos dizer assim, estar, de certo sentido, equilibradas, né, na nossa vida, porque o que você falou vai muito de encontro que a gente viu no encontro passado com um médico, né? Ele trouxe a ideia da saúde 4.0, né, que é uma saúde de preparação do corpo e da mente, né, de todo você, né, em vista de um futuro com qualidade, né? Daí a saúde 4.0, ele elencou 4 pontos. E de fato, né, por exemplo, os 4 pontos, né, a alimentação, o sono, os exercícios físicos, alimentação, sono, exercício físico e me esqueci agora o último, a mente, a mente. Isso, enfim, né? Mas falando desses 4 pontos, de entender que todos eles estão interligados, né? Eu não posso, por exemplo, dispor, né, ou esquecer uma área da minha vida e focar somente em uma. É entender que o nosso corpo, a nossa vida, ele é uma coisa só. Nós somos um só, então a gente precisa dar atenção em todas as partes.
né? Então, se uma está falha, eu preciso dar mais atenção, preciso encontrar essa parte de equilíbrio, e às vezes essa parte de estarmos em casa, consumindo notícias, né? Tendo a nossa rotina totalmente mudada, realmente às vezes a gente demora para perceber que uma parte entrou em colapso, né? Vamos dizer assim, entrou em um vazio. Então, a gente, por exemplo, ter esse momento para conversar e ter um pouco de informação sobre isso, eu acho que é muito importante para a gente realmente abrir o leque das possibilidades e ver que a qualidade de vida que a gente espera para o futuro está nas nossas mãos, né? Não está na mão somente da vacina ou do governo, da coisa X, da coisa Y, do que vai acontecer. Não, eu sou o responsável, eu consigo, né, procurar a qualidade de vida que eu preciso, né? Então, muito legal você ter, né, citado todos esses mensageiros, vamos dizer assim, que eu acho que atende todas as partes da nossa vida, né? Perfeito. E é uma questão de escolha, né? Todos os dias nós acordamos com escolhas. E quando é muito difícil, né, é uma questão que eu converso muito com os meus pacientes, é que você não tem que pensar no grande. Às vezes o que você precisa pensar é numa coisa pequenininha. Então, por exemplo, essa questão dos 4 pilares, né? Eu faço uma atividade que é a roda da vida. A roda da vida ela é dividida em 4 pilares, então, por exemplo, relacionamentos sociais, profissional, saúde e bem-estar e saúde emocional. E aí lá dentro vai ter a nossa questão de espiritualidade, vai ter o nosso relacionamento familiar, as nossas relações de amizade, as nossas relações amorosas, o quanto a gente se exercita, o quanto a gente gasta tempo fazendo coisa que a gente gosta. E é uma coisa muito importante, porque essa questão do pilar, às vezes a gente esquece, né, alguma parte. E a gente só vai se dar conta quando as outras questões começam a ficar mais difícil. E o que eu digo para os meus pacientes é que você não tem que pensar que é um grande salto que você vai dar para ter uma mudança de vida que vai te fazer bem lá no futuro. Às vezes é uma questão de você começar a ler uma página de livro por dia, é uma questão de você começar a fazer 5 minutos de caminhada no seu quintal que seja, é uma questão de um dia você comer uma fruta. Não precisa ser, nossa, eu vou ser super saudável, então agora eu só vou virar vegana, nunca mais vou comer carne na minha vida. A gente sabe que esse é o erro do jovem, né? Assim, no outro dia a gente já esqueceu, já tá comendo um boi sozinha. Não é assim que funciona, né? As mudanças, elas são pequenas. E a gente consegue, desde que a gente enxergue o que precisa ser mudado. E às vezes isso que é difícil. A gente entender que para sair daquilo que a gente está vivendo hoje, a gente precisa ter uma mudança de postura. É uma escolha nossa, né? Somos nós que vamos conquistar esse futuro. Então, trabalhar no emocional, trabalhar no seu cognitivo, como eu expliquei para vocês no começo, de que tá tudo bem, é só um momento ruim que tá passando, mas a gente não precisa viver em função disso, é o primeiro passo. A gente vai conseguir enxergar outras coisas que são importantes para a gente no decorrer da nossa existência e da nossa vida. Muito bom. E Maria, né, trazendo um pouco para o concreto da vida, às vezes as ideias elas precisam ser mais desenhadas, talvez para a gente que está pisando por uma primeira vez assim nesse terreno, vamos dizer, da saúde mental. Como eu falei, né, em outra vez, talvez a gente esteja dando mais atenção e importância a esse tema, mas agora, né? Claro que sempre existiu, mas talvez a gente, encerrado dentro de casa, com a pandemia acontecendo, ou a gente dava atenção para isso, ou, né, não ia dar certo. Beleza. Né? Daí, trazendo para o concreto, eu pergunto para você assim, né, diante do que você conversou com a gente e tudo mais, você indicaria alguma coisa muito prática, muito concreta, que a gente possa fazer no dia a dia, por exemplo? Eu vou acordar e vou dar um exemplo, vou elencar 5 coisas boas. Exercício de respiração, não sei, alguma coisa que você nos oriente, assim, muito prático, né, para a gente poder sair do encontro de hoje com uma tarefa. Por exemplo, amanhã a Terezinha, a Vânia, a senhora Lucy vão fazer esse exercício aqui. Então, a gente vai meio que, né, colhendo os frutos desses momentos que a gente está tendo online, né? Então, por isso que eu pergunto aí para você se você tem alguma coisa assim para nos indicar. Você sabe o que é engraçado? É que a TCC, né, a terapia que eu faço, ela é a terapia das tarefinhas. Então, nossa, se a gente for sentar aqui, eu vou ter um monte de coisa para falar para vocês.
Mas tem um pilar que é o principal, e eu até me comprometo a distribuir esse material para vocês, depois eu passo para o Murilo, vocês pegam com o Murilo, mas que é bem fácil, assim, é um material que só no começo você utiliza ele de apoio, depois você começa a fazer mentalmente, é a gente registrar pensamentos. Então, como é que funciona isso? Eu expliquei para vocês que o pensamento, ele vai vir antes de qualquer coisa. E é muito comum, às vezes eu pergunto assim para os meus pacientes, nossa, eles me contam que aconteceu uma coisa que deixou eles muito mal. E aí eu pergunto, qual foi a primeira coisa que você pensou? E ao invés de responder o que eles pensaram, eles respondem o que eles sentiram, como se o sentimento viesse antes. Mas o sentimento não vem antes. O que vem antes é sempre os pensamentos. Então, por exemplo, numa situação na qual não consegui tomar a vacina. Acordei cedo para ir e não consegui tomar a vacina. Então, o que você pensou? Ah, eu fiquei muito frustrado. Frustrado não é pensamento, frustrado é sentimento. A primeira coisa que você pensa é algo do tipo, não vou conseguir tomar a vacina mais, levantei cedo à toa, nossa, fiquei nessa fila e não serviu para nada. E aí a gente pensa um monte de coisa que era só a gente pensar, nossa, mas amanhã tem vacina de novo, né? Então tá tudo bem, vou embora amanhã, eu volto. E acabou, entende? Mas a partir desse pensamento, a gente vai ter infinitas reações que às vezes nos fazem mal. E aí, a partir dessas reações, a gente xinga, a gente briga, a gente fala mal do governo, a gente fala mal do SUS, a gente fala mal de quem está atendendo a gente. E não tinha nada a ver, né? Assim, só acabou a vacina. Então, são coisas que a gente consegue controlar. O registro de pensamento... Oi? É o aquilo do qualidade de vida. Pode seguir, Maria. O registro de pensamentos, ele fala exatamente isso. Ele vai perguntar qual é a situação, o que aconteceu. Depois ele vai perguntar qual foi o seu pensamento automático, qual foi a primeira coisa que você pensou. E depois disso ele vai perguntar a sua emoção e a intensidade dessa emoção. Primeiro a gente aprende a fazer isso. A entender quando a gente reage mal a uma situação, o que foi que a gente pensou. E geralmente esses pensamentos vão estar ligados com a nossa experiência de vida. Depois que você aprende a entender, eu pensei isso, por isso que eu senti tal coisa. A gente vem para o segundo passo, que é você ressignificar esse pensamento na sua cabeça. Então, você vai literalmente pensar outras formas de existir. O que você diria para um amigo na mesma situação que você? Se você tem alguma prova do que você está pensando é verdade ou não. Porque aí, no final, você vai perceber que a sua emoção já é lotada por uma situação muito leve, de uma forma muito simples, sem causar tanto alvoroço, né? Sem perceber que foi uma coisa que te marcou e que te deixou mal e tudo mais. Então, esse é o pilar da terapia cognitivo-comportamental. Qualquer livro que vocês comprarem sobre TCC vai estar ensinando como fazer isso e eu me disponibilizo a passar isso para o Murilo e eles passarem para você. Agora, quando você fala do exercício de respiração, antes a gente usava o exercício de respiração para acalmar tudo que a gente está sentindo, né? Assim, quando a gente foca na respiração, automaticamente a gente fica mais calmo, a gente fala mais baixo, a gente fala devagar. Hoje tem uma coisa que é um pouco mais recente aí, né? Que é o que a gente chama de atenção plena, que vem do inglês mindfulness. Ele te ensina no agora. Então, por exemplo, agora eu tô aqui conversando com vocês, mas eu tô muito ansiosa. Aí, para eu reduzir essa ansiedade, eu vou prestar atenção aqui na Ângela, que tem um óculos lindo, um corte de cabelo maravilhoso. Eu vou prestar atenção aqui na Rita, que mostrou o rostinho dela para mim, e eu tô conseguindo assisti-la junto comigo. Eu vou prestar atenção no que eu tô sentindo de cheiro, eu vou prestar atenção naquilo que está acontecendo, porque é uma maneira da gente se focar no aqui e agora. E deles também tem um livro muito legal, eu disponibilizo para vocês também, mando para o Murilo. Então, são coisas que a gente faz dentro da terapia, aprender a se monitorar para a gente entender como é que a gente vai se colocar no mundo. E lembrando que tudo é uma questão de equilíbrio. Então, não é que a gente não pode pensar no futuro. A gente pode sim pensar no futuro, mas de uma maneira a entender o que eu vou fazer agora para construir o futuro que eu quero. Vou dar um exemplo prático.
quero ir lá para Fátima com vocês e vou andar lá, não sei quantos quilômetros, Murilo, de joelhos. Não sabe, não? Nunca te perguntaram quanto que dá? Não. É o pátio inteiro lá. Vou andar o pátio inteiro de joelhos. Eu não vou conseguir se eu só ficar comendo, sentada aqui, enchendo a cara de doce. Não. Então, isso é uma coisa que eu quero para o meu futuro. Eu vou trabalhar no agora para eu conseguir. Então, eu vou começar a me exercitar, eu vou comer saudável. Se num futuro eu quero fazer uma viagem junto de vocês para Israel. Então, eu vou juntar meu dinheiro, eu vou me preparar para isso financeiramente. Vocês percebem que é diferente de você se focar no futuro e esperar que as coisas aconteçam, sempre na ansiedade de esperar que tudo aconteça? Não. A gente olha para o futuro, a gente mira o que a gente quer e a gente volta para agora para entender o que a gente precisa fazer para construir o futuro que a gente espera. Ficou claro isso, gente? Muito bom. Ô, Maria, isso que você falou do futuro, acho que também é interessante a gente lembrar que nesse percurso até o futuro, algumas coisas não vão sair como planejado, né? E eu tenho que ter, né, uma paz de coração, né, uma mente equilibrada para poder saber reagir positivamente às coisas que não estão no meu controle, né? Então pode ser, eu planejo ir para Israel daqui a alguns tempos, mas nesse percurso até aos anos, eu posso precisar usar esse dinheiro para outra coisa, alguma outra coisa aconteceu. Então, eu preciso, vamos dizer, ser maleável, né? Ter uma mente, um coração aí maleável para me adaptar e para acolher, né, o que a vida vem trazendo, naquilo que Deus permite também que aconteça na nossa vida. Muito bom. E uma coisa que é muito importante, Mu, é que às vezes a gente fala assim, aí parece que a gente tem que ter uma postura positiva para tudo que acontece na nossa vida. E não é assim, tá, gente? A gente também vai sofrer, a gente vai xingar, a gente vai ficar triste, a gente vai chorar. Toda emoção, ela é sinal de alguma coisa que está acontecendo com a gente. Mas é isso, é uma dica. Então, a gente vai olhar para essa emoção, a gente vai entender o que foi que me deixou frustrada, o que foi que me deixou triste. Eu vou viver essa experiência da tristeza por um tempo, eu vou viver essa experiência da tristeza por um tempo, e pronto, passou. Tá, beleza. Aconteceu essa intercorrência aqui, eu não estava esperando por isso. O que eu posso fazer para lidar com isso agora? Então, primeiro eu sofro, eu sinto, não tem problema, a gente pode sofrer e sentir. Mas depois a gente vai respirar e a gente vai recomeçar. Que a gente pode recomeçar quantas vezes a gente quiser. Isso que é o mais legal do ser humano. Além da gente ser inerentemente social, né? Então a gente quer estar todo mundo perto, a gente quer estar todo mundo junto. A gente também consegue se adaptar a muitas coisas. Não são todos os animais que são assim, né? Então é por isso que nós somos diferentes. Estamos aqui construindo nossa história de vida, né? Construindo nossa sociedade. Então a gente precisa ter essa fé de que, a partir das nossas ações, as coisas vão melhorar. Sim. Maria, toda essa condução foi muito boa, né, muito esclarecedora, e claro que a gente jamais não dá para, né, citar tudo, né, vamos dizer assim, em 1 hora de conversa, em 50 minutos, né? Eu acho que é uma primeira pincelada, uma semente que você, né, como psicóloga, lança no nosso coração para que a gente dê atenção a essa área da nossa vida. Então, foi muito bom. E passo a palavra para você deixar uma última mensagem para nós, né, das suas conclusões, talvez qual tem sido a sua experiência nesse tempo de pandemia, se você quiser, né, como terapeuta, né, como você encarou todo esse tempo, e deixar a sua mensagem aí para o pessoal que está nos acompanhando, tá bom? Primeiro eu quero agradecer, muito obrigada, gente, por ficarem até o final, né? Mas, assim, é uma coisa que às vezes as pessoas acham que eu falando é fácil de experienciar e é fácil de viver. Mas, assim como vocês, eu também sofri muito, gente. Eu fiquei 9 meses dentro de casa real, assim, e era muito difícil ter que lidar com as minhas angústias e com as angústias dos pacientes, com as angústias dos amigos, porque foi uma coisa que pegou a gente muito despreparado. Mas, assim como a gente sobreviveu a tantas outras coisas na nossa vida, isso é uma coisa que vai passar também. A gente só precisa entender qual é o significado e qual é a mensagem que isso vai deixar para a gente. Quando a gente olha para a nossa história, a gente percebe que muitas coisas aconteceram e que nos marcaram de maneiras incrivelmente diferentes, e a gente percebe que uma mensagem ficou disso, é parar, pensar e refletir qual é a mensagem que essa pandemia do coronavírus vai deixar para a gente agora. Porque é uma coisa que vai passar. E a partir do passar, o que a gente aprendeu com isso?
Então, tá tudo bem sofrer, tá tudo bem chorar, tá tudo bem ficar mal. A gente só não pode permitir que isso prossiga na nossa vida, que isso tome conta da nossa vida. A ansiedade, ela vai tomar conta se você só se focar nessas questões negativas. Então, a gente precisa escolher todos os dias encontrar aquilo que nos faz bem, encontrar o sentido da nossa vida e encontrar como é que a gente vai caminhar hoje para construir o nosso futuro que a gente tanto espera. E muito obrigada novamente. Maria, muito obrigado pela sua presença, pelas suas palavras, pela sua simpatia também, pelo seu sim ao nosso projeto. Tenho certeza que todos os peregrinos aqui saem muito edificados com o que a gente aprendeu. Como eu falei, é uma semente hoje que tenho certeza que vão dar muitos frutos para a nossa vida. Né? Daí a Mayara sempre faz o videozinho, né, Mayara, da gente dando tchau. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui, nossos peregrinos, os alunos do nosso curso, né, quem já viajou, quem ainda vai viajar. Obrigado mesmo pela presença. E eu espero vocês na quinta-feira, né? Só colocar o slide aqui para colocar para vocês. Deixa eu ver se já passou. Não ainda. Enfim, não sei se eu vou conseguir. Aqui. Beleza. Não consegui, a música voltou. Deixa quieto. É o slide do próximo encontro, né, pessoal? Que vai ser quinta-feira, às 19h30, com a Maria Júlia. Maria Júlia é nutricionista, então a gente vai dar atenção a mais uma área da nossa vida, que é a área da alimentação, como aquilo que a gente consome, o que a gente come, influencia na nossa qualidade de vida, inclusive naquilo que nós sentimos, naquilo que nós pensamos. Então, muito obrigado, né? Quem quiser ligar a câmera aí para dar o tchauzinho para o nosso vídeo, liguem. Agradeço muito a presença de vocês. Deus abençoe e até a próxima quinta-feira. E falta um educador físico. Tem que pegar um educador físico. Verdade. No futuro com qualidade de vida 2.0, a gente vai trazer o educador físico e fazer um treino ao vivo. Quero só ver. Tchau, gente. Obrigado. Deus abençoe. Tchau. Até quinta-feira. Obrigada, foi ótimo. Até quinta-feira, pessoal. Maria Cláudia, sensacional. Parabéns. Excelente profissional. Excelente. Maravilhosa. Passaria mais uma hora escutando, porque... Fácil, Amei. fácil. Ficaria Amei. aqui horas e horas ouvindo. Obrigada a também, vocês. Um beijo, gente. Um beijo no coração, gente. Até quinta-feira. Até quinta.